Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje mais uma aula prática, abrindo então a segunda área de conhecimentos do nosso semestre. Hoje vamos começar a caracterizar o tecido conjuntivo, que, como vocês já viram na aula teórica, tem uma classificação bastante diversificada, porque nós temos aqui vários tipos de tecidos que se enquadram neste grupo. Todos apresentam a mesma característica básica, que é ter uma grande quantidade de matriz extracelular. Mas a diversidade de células, a quantidade das células e também as características específicas dessa matriz fazem com que a gente tenha aqui o grupo de mais variação de classificação dos 4 tipos de tecidos que a gente já conhece. Nas primeiras lâminas, nós vamos simplesmente identificar algumas fibras e células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito, e depois nós vamos então começar a classificá-lo. Vamos começar observando uma lâmina de mesentério. Nesta lâmina foi feita uma coloração específica de fucsina resorcina, não é aquela nossa coloração de rotina de HE, para visualização de 2 estruturas mais especificamente que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. Uma dessas estruturas vai ser um dos tipos de fibra, que são as fibras elásticas, que vão aparecer nessa lâmina mais coradas e são bastante delgadas, vão ser fibras bem fininhas, vão parecer fios de cabelo na coloração que a gente vai observar. E também esta técnica cora de maneira bastante específica uma das células do tecido conjuntivo, que é o mastócito, que se caracteriza por ser uma célula bastante grande e com grânulos citoplasmáticos bem evidentes, que vai ser então bem destacado pela técnica de fucsina resorcina. Nós também vamos conseguir observar aqui as fibras colágenas, que vão aparecer com uma coloração mais pálida, embora aqui no desenho elas tenham sido representadas mais escuras, né? Elas vão aparecer tipo um fantasminha assim no fundo da nossa lâmina, porque esta coloração não é específica para fibra colágena. Fibra colágena cora super bem com eosina, tá? Mas elas acabam se destacando um pouco aqui nessa lâmina. Ok? Mas elas vão se diferenciar das fibras elásticas, porque as fibras colágenas vão ser bem mais espessas, tá? E vão aparecer mais refringentes, assim, mais brilhantes, mais pálidas, bem no fundo da nossa lâmina. Na lâmina 23, também nós vamos ter uma técnica de coloração específica, uma técnica chamada de DRH, Del Rio Ortega. É uma coloração que usa impregnação por prata para destacar mais um tipo de fibra do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui nós vamos identificar as fibras que a gente chama de fibras reticulares. São aquelas fibras formadas por um colágeno tipo 3, que formam uma rede de sustentação em alguns órgãos. Por exemplo, na medula óssea, no baço e, no caso dessa lâmina aqui, no linfonodo. Nós vamos observar aqui basicamente o emaranhado dessas fibras formando uma tela de sustentação para as células que compõem o órgão em questão. A lâmina 44, que vai ser observada, ela também teve uma preparação especial do tecido, mas antes dele ser removido do animal para fixação. É uma lâmina de fígado, foi corada com HE, então as células do fígado nós vamos enxergar com aquela nossa coloração de rotina, núcleo, basófilo e o citoplasma mais eosinófilo. Mas o que aconteceu aqui é que se injetou nanquim na circulação do animal. O nanquim é um corante vital preto, que é reconhecido como estranho pelo organismo e fagocitado pelos macrófagos. Então, ele fica acumulado no interior do citoplasma dessas células em forma de vacúolos. Isso facilita muito a observação das células. Nós vamos enxergar esses macrófagos como sendo, parece sujeira na nossa lâmina, justamente porque eles vão estar impregnados de tinta. Se a gente não tivesse feito isso, eles iam aparecer bastante pálidos, a gente não ia conseguir diferenciá-los de uma maneira muito evidente das células do próprio fígado, dos hepatócitos. Então, se faz isso para enxergar estes macrófagos, que é um tipo de célula constituinte do tecido conjuntivo propriamente dito.
Eu quero destacar com vocês também que alguns macrófagos que estão localizados em determinadas regiões do organismo, eles receberam nomes específicos antes que a sua origem tivesse sido completamente compreendida. Por isso que aqui no fígado, esses macrófagos, eles são também chamados de células de Kupfer. A gente vai ver isso também em alguns tecidos mais adiante, como por exemplo no tecido ósseo, depois lá no tecido nervoso. Tá? Mas então aqui esse macrófago, que é uma célula constituinte do tecido conjuntivo propriamente dito, no fígado também pode ser chamado de célula de Kupfer. Então, até aqui, nessas 3 primeiras lâminas, nós vamos identificar apenas algumas células e fibras do tecido conjuntivo propriamente dito de maneira mais isolada, com colorações específicas que destacam esses elementos. Então, lá na primeira, né, a gente identificou bem nitidamente um tipo de fibra, que foi a fibra elástica, e um tipo de célula, que foram os mastócitos, e vamos identificar também as fibras colágenas, embora não seja uma coloração específica para ela. Na segunda lâmina, nós vamos observar as fibras reticulares, e nessa lâmina, então, nós vamos observar os macrófagos. Na lâmina 93, vamos começar a classificar o tecido conjuntivo propriamente dito. Nós já vimos nessa lâmina a epiderme da pele, é uma lâmina de pele grossa, né, que é formada por um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, que já classificamos na aula de tecido epitelial. E hoje nós vamos observar, então, a derme, que é formada por um tecido conjuntivo propriamente dito. Logo abaixo do epitélio, nas chamadas papilas dérmicas, essas reentrâncias que a gente enxerga, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo mais celular e menos fibroso. E isso permite uma maior distribuição de capilares bem próximos do epitélio, que é a vascular. Este tecido, aqui nessa região, nós vamos chamar de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, por ter essa característica de ser menos fibroso e ser mais celular. Logo abaixo dele, nós vamos ver que a quantidade de fibras aumenta e que as células diminuem. O tecido ele vai ser mais fibroso e menos celular. Essas fibras elas vão se unindo, formando feixes bastante densos, que se distribuem em vários sentidos, porque a pele recebe pressão em todas as direções. Esses feixes são feixes de fibras colágenas, colágeno do tipo 1, então a eosina vai corar muito bem essas fibras. E nós vamos classificar, então, esse tecido pela quantidade de fibras e pela distribuição dessas fibras como um tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. Além de observar nessa lâmina os 2 tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos ver abaixo da derme, numa camada um pouco mais profunda, formando então o que a gente chama de panículo adiposo, né? Um tecido conjuntivo que já é especializado. Nós vamos ver aqui uma grande quantidade de células adiposas organizadas e formando então o que nós vamos classificar como um tecido conjuntivo adiposo. E para finalizar, na lâmina 95, nós teremos um corte de tendão, que é uma estrutura que prende os músculos aos ossos e que precisa ser bastante resistente. Ele recebe força exercida em uma única direção. Por isso, as fibras colágenas que aparecem aqui na nossa lâmina, elas estão todas alinhadas de forma paralela e no mesmo sentido. E as células que produzem essas fibras, os fibroblastos, também aparecem ao longo dessas fibras, ao longo do sentido longitudinal dessas fibras. Normalmente, aqui no tendão, os fibroblastos eles são quiescentes, eles estão com uma baixa atividade metabólica. Por isso, nós vamos chamá-los, então, de fibrócitos. Então, apresentando essas características de fibras colágenas alinhadas, todas numa mesma direção, as células que compõem essas fibras, os fibrócitos ou fibroblastos, né? Não está errado se a gente disser, porque na realidade são as mesmas células em estados diferentes de atividade.
alinhados ao longo dessa fibra, vão nos mostrar que a gente tem aqui um tecido conjuntivo propriamente dito denso, porque a gente vai ter mais fibra do que célula, modelado, porque agora a gente tem todas as fibras alinhadas no mesmo sentido. Vamos ver tudo isso agora, então, nas nossas lâminas.